Para tudo que você está fazendo aí agora, já assistiu o final de The Boys? Então volta lá, vai lá assistir e volta aqui, aí nós trocamos uma ideia, fechou? Gente, o final de The Boys está dividindo opiniões de uma forma sincera, trocação de verdade, igual o Bruto e o Capitão Pátria. Não foi tão sincera, porque tem uma hora que tava com os dois com poder e uma hora um era mais forte que o outro, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Todo mundo tava preocupado com o que ia ser o final dessa série. Por quê? Porque eu te pergunto, coloca aqui por que você estava preocupado com o final de The Boys. Eu estava muito preocupado. É uma série que a gente estava vindo já tratando com muito carinho, entre aspas, carinho, né? Um aspas gigante. Por quê? Porque era uma série que estava mostrando pra gente como realmente seriam os super-heróis. Só para explicar um pouquinho para você que nunca assistiu The Boys, se você tá aqui, gosta, é bom recapitular o porquê que a gente gosta do The Boys. Liga da Justiça da vida real. Então, quer dizer, o Superman é um filho da... Então você entende que, tipo assim, desde o início era uma coisa que a gente sempre quis assistir. Por exemplo, uma das primeiras cenas da série, que eu não queria explicar muita coisa, mas eu já vou pro final da série. Mas a primeira cena dessa série, lá da primeira temporada, é impactante. O cara tá se despedindo da namorada porque vai trabalhar, e aí vem um flash, sabe o flash da DC? Tem o flash do The Boys. Ele arregaça a menina da velocidade da luz, nem pede desculpa e vai embora. Só pra você entender mais ou menos como que é o The Boys, é uma série muito suja, até tipo totalmente contra a regra, o que é herói na nossa vida normal de super-herói. Aí as coisas vão acontecendo, tá bom? Vamos agora pro final do The Boys. Gente, eles abriram tanto o arco em todas as temporadas que a gente ficou com muito medo sobre essa última temporada. Eu mesmo não sabia como que eles iam finalizar todos os ganchos. Finalizou todos os ganchos? Finalizou, só que muito fácil. Eu gostei do final? Eu gostei. Eu amei? Não amei. Mas ficou legal, porque todos teve o seu final. Final merecido? Não teve final merecido. Mas teve um final. Por exemplo, o Profundo. O Profundo veio de uma forma que todo mundo já estava especulando como que ia acabar o Profundo. Tanto que acabou da forma que a gente já imaginava, né? Porque a série já veio dando indícios como ele ia morrer, né? Posso falar essa palavra no YouTube? Pode. Ah, gente, aliás, se inscreve aqui embaixo, aqui, ó. Em algum lugar aqui. Aqui também tem um joia assim, ó, pra cá ou pra lá. Aperta aí que é bem tranquilo, não vai acontecer nada na sua vida. Na minha vai ajudar bastante. Então a série já veio desenvolvendo como que ia acabar cada né, personagem ali da série. O único que surpreendeu, que eu vou chegar lá daqui a pouco, foi o Homelander, o Capitão Pátria. Como ele morreu foi muito top. Foi da forma que eu acho que todo mundo imaginava, né? Quem acompanhou o Bruto sabe que ele ama aquele pé de cabra dele toda vez que ele anda. E aí, isso é uma referência a HQ, porque na HQ ele só entra na Casa Branca, ele e um pé de cabra. Isso é muito top, foi muito poderoso, foi impactante, vamos dizer assim. Uma das coisas que eu tava me perguntando, que eu não li a HQ, eu só assisti a série, mas eu pegava algumas referências na internet, é como que os The Boys iriam entrar lá na Casa Branca. Eu descobri que na HQ o Bruto literalmente entra pela porta da frente. Na série eles têm que ilustrar isso um pouco mais, porque a gente tem um carinho dos personagens, não é mesmo? Como, por exemplo, o Huey, como que ele ia entrar? Como que a Luz Estrela ia entrar? Como o Leitinho ia entrar? Mano, isso foi genial. Eu gostei da solução. Foi uma solução simples? Foi no meio do caminho. Mas, historicamente, eles ajudaram o presidente, se não me engano, o vice-presidente, né? Em algumas missões da Casa Branca. E eles têm, então, todo um mapa presidencial, que é onde encontraram os famosos túneis da presidência da Casa Branca escondidos. E aí, eles vão por esse túnel. Chegam lá, né, são, vamos dizer assim, é uma emboscada. É uma emboscada, Bino, sabe? Emboscaram ele. Então soltou aquele sino que deixa o super sem ser super. Na verdade eles ficam super, mas eles ficam fracos. E aí tem um tiroteio. Que aí, porra, eu acho muito desnecessário. Por quê? O francês estava morto. Quem não sabe, o francês morreu um episódio antes. Que isso aqui foi muito top. Tipo, a ligação da morte do francês para essa última temporada, para esse último episódio, foi incrível, genial. Podia ser um pouco mais profundo, que nem a própria morte dele. Vou dar aqui minha opinião sobre a morte dele, tá? Foi muito simples, conhecendo o Capitão Pátria. Como poderia ter sido a morte dele? Na hora que o francês... Vou voltar um episódio aí. Gente, volta um episódio aí, porque eu não comentei aqui com vocês. Eu queria comentar com vocês como foi. Na hora que o francês dá o dedo pro Homelander, eu acredito que deveria o Homelander dar uma lesada num dedo dele. Ele vai ficar sangrando,
e assim o Capitão Pátria sair. Eu acho que ia ser mais cômico, como a série já vem traduzindo pra gente. Da forma que aconteceu, foi muito sem graça, porque o francês pede pra ele fazer aquela coisa que, né, o homem diz que adora bastante, mas não ganha nunca, porque, né, é difícil de ganhar essas coisas. Aí ele vai lá e arranca, pelo que eu entendi, tá? Arranca o pênis dele. Só que aí a cena quebra, quando volta ele já tá sangrando num lugar quase morrendo. Eu poderia ter, se eu fosse o diretor da cena, vai, deixa assim a cena comigo. Ação. Homelander dá a laserada no dedo dele, ele fica sangrando. Na hora que ele dá a laserada no dedo e arranca o braço, a mão, o pessoal chega e o Homelander sai. E aí já era. Tá tudo cagado, não tem como salvar. Ia ser mais impactante, ia ser mais The Boys, eu acredito. Eles estavam lá, e aí, olha só que legal. A Ashley, aquela filha da mãe de todas as temporadas, sempre tava com um pé assim que ia trair o Homelander. Não é que ela trai mesmo, ela é vice-presidente e o Homelander já é presidente. Então na hora que ela trai, ela vai lá, fica sabendo pelo rádio dos seguranças que os meninos, né, os The Boys estão chegando. E ela vai lá e salva eles, cara. Abre uma das portas e vão direto pro salão oval, que é o salão do presidente, né, onde tá o Homelander. Enquanto isso, na sala da justiça, não, brincadeira, o Profundo aparece. E o Profundo é um dos caras que é odiado desde a primeira temporada até essa quinta. E aí, o papo é direto com a Luz Estrela. Aí a Luz Estrela pega ele, voa com ele, vai pra puta que pariu, perto de um oceano. E pra quem viu um episódio antes, viu que o tubarão lá, o tubarão falou, irmão, se você encostar um pé na água, nós mata você. Olha só uma solução que foi muito fácil. E aí eu acho que pecaram muito na série. Tava tudo muito descrito como que ia ser os finais. Eles começam a brigar, aquela porrada que não leva a nada, porque os dois são supers, né? Então é mais pra imagem da cena. E adivinha pra onde a Luz Estrela joga o Profundo? Na água. O que acontece? Os tubarão aparecem. E um Kraken. Aí foi legal, poderia ter parecido mais o Kraken. Enfia um tentáculo pelo rabo dele e sai pela boca. Aí eu achei legal a morte dele. Só que a solução foi fácil, entendeu? Porque já estava pré-descrito no episódio anterior. Poderia ter matado ele antes. Alguém ter ido lá e empurrado. Sabe aquela cena que tem um cara se afogando? E aí na hora ele só sai de cena? Alguém podia ir lá e falar, meu, faz alguma coisa, empurrar ele na água e ele ia morrer. Ia ser muito impactante porque tinha uma civil gravando. Então eu acho que pecaram um pouco aí nessa parte. Acredito que cinematograficamente, olha, eu não tô sabendo falar essa palavra, mas pra série ia ser mais legal, mais saudável, mais impactante. As últimas mortes que aconteceu aí na série foi muito básica, como da Espoleta, a morte da Espoleta. Já veio mostrando que algumas mortes no The Boys ia ser tranquilo. Tipo a Espoleta. A Espoleta literalmente foi uma das mortes mais tranquilas da série. Foi empurrando a cabeça dela numa asa noturna lá daquela águia dos americanos, sabe? Voltando para o episódio final, que eu vou dar só sobre o episódio final. No final, vou dar minhas considerações sobre a série como completa dessa última temporada. A Luz Estrela vai lá, mata, né, o The Deep, o Profundo aqui no Brasil. E aí a cena volta lá para Casa Branca. Adivinha quem aparece? O Pai. O Pai, eu achei um nome muito zoado aqui no Brasil. Porque tá aparecendo aquele personagem do Lázaro Ramos, sabe? O Pai, ó. E é quase igual. Outra solução muito básica, sabe aqueles tipo, vem prometendo que ia ser um vilão, só que aí o cara realmente só é um bosta? Olha só o que acontece, eles estão numa sala, e aí eles se escondem, e ele quer matar só o Bruto e a Químico. Não, ele é um pastor, né, líder religioso dos Estados Unidos. E aí ele só quer matar esses caras que são supers que estão atrás, que podem até matar o Capitão Pátria, beleza? Até tudo bem. Só que o Hughie, que não tem poder nenhum, só tem a cabeça dele de anta, chato pra caramba tá nessa temporada, atirou num lugar que solta aquele pó químico. E aí o pai ficou confuso, não sabia pra onde ir, e o Hughie imitou a voz do Bruto. Pode ser que eles podem explicar que o pai não sabia como que era a voz do Bruto, né? E aí foi seguindo a voz, chegou lá, só estava quem? O pai chegou na sala, só estava o Hughie e o Leitinho, os dois sem poder. E o pai querendo, eu não quero matar vocês, mas não tem escolha. Aí na hora que ele vai soltar o grito,
colocaram uma mordaça de sex shop na boca do pai e explode a cabeça dele. Pra quem não sabe, o superpoder do pai é gritar. Aí colocou a mordaça, pressão dele. Olha aí, a série, por isso que eu tô falando, a série deu um final muito tranquilo. Porque aí foi passando de fase em fase. Sabe chefão de Super Nintendo? Chegou no último, que é o Homelander. E aí só quem tava lá? O Bruto e a Químico. A Químico, pra quem não assistiu o último episódio, o francês ficou fazendo diversos testes, colocando urânio dentro do corpo dela. E aí sim ela ia ter o super poder do Soulja Boy. Lembra do Soulja Boy que apareceu nessa temporada só pra fazer a propaganda da nova série dele? Então, ele tá dormindo, colocaram ele pra dormir de novo. E aí, o poder dele, ele é tão inútil que o poder dele foi pra Químico. Olha só. Aí no meio da luta, aí que chegou, aí que essa parte legal. No meio da luta entre o Bruto e o Homelander, eu não sabia que o Bruto era tão forte. Ele aguentava porrada, aguentava o raio laser, aguentava tudo, coisas que alguns heróis não aguentavam. O Bruto aguentava. Eu achei isso meio confuso, ninguém explicou, entendeu? Então, porradaria pra cá, pra lá, e a Químico, lembra que ela é super assassina, rasga as pessoas, fez merda nenhuma, sabe o que ela fez? Ela encheu o peito dela, que ela faz igual o Soulja Boy, ela brilha e ia soltar o laser. Nisso, o Capitão Pata deu uma laserada nela e tentou fugir. Na hora que ele tentou fugir, o Bruto soltou aqueles tumor dele que ele tem, que pra quem não sabe, o poder do Bruto é o tumor que estava no cérebro dele. Então aquele tumor, o Homelander queima o tumor dele. Na hora que ele vai fugir de novo, quem aparece, adivinha, você não vai lembrar, você nem vai lembrar dele. O filho do Capitão Pátria apareceu de novo. Agora, no último episódio. Vamos lá, dar mais uma chance pra ele, porque ele apareceu nessa temporada, tomou uns socos do pai, uns croques, e nunca mais apareceu. Nesse episódio aqui, ele apareceu no começo, que o Homelander tentou lá, o Capitão Pátria tentou pedir desculpa pra ele ir junto com o pai, ou ele discutiram de novo, ele apareceu agora na última cena. Mas voltando aqui, então, eles começam a brigar, os três começam a brigar. Aí fica o Bruto, o Ryan e o Capitão Pátria. Porradaria comendo. Aquela coisa louca, maluca, super-herói, ninguém sangrando, porque é tudo poderoso, então não servia de nada, né? Eu fico imaginando no videogame, tipo, será que o HP vai descendo devagarinho? Como que era aquela coisa toda? Aí o Bruto olha pra Químico, que tava desmaiado, e fala: minha irmã, o que você tá esperando? Solta o laser. Aí toda vez que ela ia, ela não conseguia, porque não tava conseguindo mirar. Só que aí tem uma hora que o Bruto e o Ryan segura ele, o Capitão Pátria, não Pátria. Pátria Nossa Brasil. E aí, ela, na hora que ela vai soltar o raio, ela não consegue carregar, porque ela é movida pela raiva, lembra? Que depois que ela ficou mais calma, ela conseguiu até falar. E aí, ela não estava mais com ódio, porque era o ódio que motivava, não era raiva, era o ódio que motivava ela. Só que é aí que tá a morte do francês sendo significativa aqui. Ele aparece na cabeça dela e fala assim: você não é movida pelo ódio, você é movido pelo meu amor. Toma aqui. E aí toca no peito dela aqui assim, ó. Aí na hora que ela volta lúcida, ela vai e solta um raio que pega o Bruto, o Ryan e o Capitão Pátria. Lembra como que é o poder do Soulja Boy? É tirar poder. Eu tô resumindo aqui porque aconteceu um teste antes, lá com a sábia, e aí ela perdeu o poder. Então o pessoal já sabia que o poder dela, da Químico, era esse. Então, na hora que acontece isso, aí todo mundo fala: mano, acredito que ela conseguiu. Aí acaba aquela poeira. Lembrando, eu não contei de novo, estava em transmissão para o mundo inteiro, porque o Capitão Pátria estava fazendo o pronunciamento da Páscoa. Queria se pronunciar como Deus da humanidade. Estava ao vivo. Na hora que volta, o Homelander vai dar um soco. Tava todo mundo sangrando. Aí já é um sinal, né? O Bruto estava com um rasgo aqui e o Capitão Pátria estava suando aqui da cabeça dele. Aí já é um sinal. Na hora que chegou na porradaria, adivinha? Acabou o poder dos dois. Aí é porradaria franca, de verdade. Só que o Capitão Pátria nunca bateu em ninguém antes, sem os poderes dele. Ele sempre foi um mimado da Vulture. Não é a empresa lá que faz os super-heróis. E ele tomou uma surra linda do Bruto. E aí o Bruto, essa parte é legal, porque o Bruto começa a bater e falar: essa aqui é para minha mãe, essa aqui é para meu pai, essa aqui é para o meu filho, essa aqui é para minha esposa. A da esposa, gente, isso foi legal da série. A série foi fechando esses laços,
porque foi aí que começou a jornada da vingança. E ali finaliza a jornada da vingança. Quando ele fala, essa é pela minha beca. Pra quem não sabe, o Bruto é movido pela vingança da esposa dele, que tinha sido... como pode dizer pro YouTube não me bloquear aqui? Foi forçado a trair o Bruto. E aí engravidou e teve o Ryan. Foi o Capitão Pátria que fez tudo isso com ele. E depois, né? Então ali acabou a jornada da vingança do herói. Eu achei legal essa questão. E aí ele enfia o pé de cabra na testa do Capitão Pátria e abre. Saia todo miojo aqui, sabe? Parece miojo o cérebro, né? Achei isso fantástico. A morte do Capitão Pátria trouxe algo poético. Eu achei muito, muito, muito pesado. Tinha que ser, porque é o cara que a gente tá jurado de morte para nossos protagonistas desde o primeiro segundo de série. Né? Não no primeiro segundo, mas depois que a gente descobre que ele é um salafrário. Aí acabou? Não acabou. Porque volta lá pra base dos The Boys. E aí a Luz Estrela, a Químico, tudo com poder ainda. E aí o Bruto pensa, mano, não acabou ainda. Os Supers ainda existem. Eu vou pegar... Eles tinham um veneno lá, que era um veneno que ia tipo... pra tirar o poder dos Supers. Ele vai lá na Vulture, porque a Vulture, a empresa lá fala que vai continuar a financiar esse tipo de crianças. Porque você que não sabe, perdeu, o Super era criado lá no berçário por um vírus. Então eles informam que vai continuar sendo feito isso, e o Bruto fica maluco e vai para a empresa soltar esse veneno no ar. Só que o Rio não acha certo, porque eles não vão ter que ter escolha de viver. E aí uns vão virar um Capitão Pátria e outros vão virar uma Luz Estrela. Pro Rio isso deveria continuar, entendeu? Mas pro Bruto isso não faz sentido. Aí chegando lá, um confronta o outro. Falando, cara, o Rio, deixa os caras viver. Ele, não, mano. Minha missão era essa, era acabar com o Super. Então eu tô aqui, ó, com esse botão. Se eu apertar esse botão, vai vazar tudo e vai destruir tudo. Aí não é problema meu, vai chover antídoto do Super. E aí o Rio dá um tiro no Bruto. E o Bruto falece. E aí sim acaba a série. Com a Luz Estrela grávida do Rio. Vai ter continuação. Com a Químico, que se vocês pararem pra pensar, dá pra criar uma puta série dela. Porque querendo ou não, a Químico virou a super-heroína mais poderosa do mundo. Porque ela é imortal. Ela é uma assassina, então ela sabe andar pelas sombras. E ela ainda tira o poder dos supers. Então quando tiver mais um Capitão Pátria, ela tá ali. A Luz Estrela tava com um mestiço na barriga. Geralmente nos filmes e tudo nerd de herói, quando você é um mestiço, você é muito poderoso. Desde lá do Dragon Ball que eu conheço, o Gohan é um mestiço. E quem não sabe a história do Dragon Ball é em cima do Gohan. E o Gohan é super poderoso. Então eu acredito de verdade que, tipo assim, foi um final fácil para algumas coisas, para fechar logo os arcos. Mas foi um final impactante. Muito impactante na questão do Homelander. Porque estava em transmissão ao vivo pro mundo inteiro. Todo mundo descobriu que ele era um filho da mãe. Quase ele ia pro saco. E os The Boys virou realmente os heróis da Terra. Os The Boys, os meninos. Tanto que o Rio é chamado pelo presidente atual para ir lá atuar algum cargo. Ele fala que não. Olha só que legal. Ele criou uma locadora igual a do pai dele. Então é tudo meio que significativo para quem curte a série desde o início. Então eu vou dar uma nota 8 pro final do último episódio, por conta dessas amarras significativas. Mas os dois pontos que perdeu foi esses trechos que, tipo assim, precisa logo amarrar esse final. Eles amarraram muito fácil. Muito fácil. Aí, pelo que estão falando, não vai ter mais DMV. Aí no último episódio dão um final lá pro pessoal do DMV. Aí eu não sei se filho da Luz Estrela com o Rio. Então pode ser que voltem atrás e criem novas séries. E o Soulja Boy, na série toda, só serviu para vender a série que vai lançar. Legal. Meia hora de vídeo aqui, bruto. E eu vou tentar subir ainda hoje. Hoje que dia? Dia 20 de maio. Vou tentar subir dia 21.
pra vocês, pelo menos, deixar um gostei, colocar os comentários o que você achou aí do último episódio da série The Boys. Os meninos.